Saudações, eu sou Carlos Cruz, anfitrião do Deep Assurance, que traduzindo para a língua portuguesa seria algo como certeza profunda, e ao longo dos nossos episódios trarei discussões de reflexões pessoais acerca dos escritos da criação bíblica, que fui acumulando aí ao longo das últimas 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas. Hoje eu tenho 45 anos e sou um entusiasta das escrituras sagradas e apaixonado por questões relacionadas à criação bíblica. Me considero um criacionista da Terra Jovem e pessoalmente encaro os relatos da criação bíblica da forma mais literal possível. Eu não sou teólogo, não tenho formação formal em escritos bíblicos, sou pesquisador da área de engenharia elétrica e computação, tenho graduação, mestrado e doutorado nesta área e busco ler e refletir nas escrituras constantemente. Minha versão de referência é a King James, na língua inglesa mesmo. Confesso aqui que eu não sou muito fã da tradução da versão King James da língua portuguesa para a língua portuguesa. E aqui eu tratarei de questões polêmicas acerca de coisas que eu acredito, acerca das questões que eu acredito. Então, honrando aqui a palavra de Deus, neste nosso primeiro episódio, vamos começar pelo relato da criação. Essa versão que eu apresento aqui para vocês é a Almeida Corrigida Fiel, na língua portuguesa. Em Gênesis 1, de 1 a 5, nós temos o seguinte relato. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, que haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Senhores, aqui neste primeiro episódio, vamos trazer aqui discussões de 3 pontos. Um que não tem o que polemizar, é uma constatação que você pode encontrar aí ao longo de toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, que Deus fala dentro do mover do Espírito Santo. Então, o que nós vemos aqui desde o início, desde o princípio, é que antes de Deus dar a ordem, o Espírito se move. Então, nós podemos perceber, nós podemos constatar que Deus ele fala dentro do mover do seu Espírito. Então, essa é uma questão que eu trago aí para vocês verificarem aí ao longo de todas as escrituras. Não é algo que se polemizar, é algo só que nós podemos constatar aqui pelas escrituras, e aqueles que têm experiências sobrenaturais com Deus podem falar de experiências e avaliar esta relação de causa e efeito que Deus fala dentro do mover do seu Espírito. Segundo ponto, Deus criou a luz antes de criar qualquer fonte física que nós percebemos de onde emana a luz. Por exemplo, ele criou a luz, não tinha sol, não tinha estrelas, as fontes físicas básicas que nós conhecemos. Então, totalmente contra o nosso senso de causa e efeito. A mente de Deus é maravilhosa e nós somos muito pequenos para compreender a maravilha. Nós só podemos nos vislumbrar com a criação, com a palavra de Deus, com a maneira que Deus disse que Ele fez as coisas. Aqui é fantástico isso. Deus ele não precisa
daquilo que a gente precisa. A única fonte que existia no início era a fonte espiritual, a presença dele. E a luz foi criada a partir da palavra dele, onde ele separou as trevas da luz, chamou a luz de dia e as trevas de noite. E aqui vem o primeiro ponto polêmico aqui da nossa conversa ao longo dos nossos episódios aqui. É que, pessoalmente, eu vejo e eu acredito que esse ciclo que Deus fala aqui de dia, o primeiro dia, onde houve tarde e houve manhã, o primeiro dia, é um ciclo de 24 horas. E nós vamos ver isso ao longo de outros trechos das Escrituras, onde Deus afirma que criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Não existe nada dentro das Escrituras que nos levem a, pelo menos a mim, né, que me leve a conceber o dia que Deus está falando aqui como um ciclo diferente de um ciclo de 24 horas. Não tenho razão nenhuma para crer que foi de outra forma, para crer que foi num outro lapso temporal. E uma outra questão. Ele é Deus. Ele podia ter criado dentro do espaço de tempo que ele quisesse. Poderia ser em 1 ano, poderia ser em milhões de anos, poderia ser em horas, poderia ser em segundos, milissegundos. Mas ele disse, criou em 6 dias. Em 1 semana. E não tenho razão para crer diferente, que cada um desses 6 dias foi um ciclo de tempo de 24 horas. Então esse é o primeiro ponto polêmico aqui e trago para reflexão. Porque se ele está dizendo na palavra dele que foi assim, por que razão eu teria para acreditar de outra forma? E se foi isso, dessa forma que ele deixou chegar até a nossa geração, essa foi a informação que ele permitiu que chegasse até a nossa geração, nós não temos outra referência a não ser a palavra dele. E por que não acreditar nesse Deus maravilhoso que é capaz de criar tudo a partir do nada? Então, deixo vocês hoje neste primeiro episódio com esta reflexão, e nos próximos episódios traremos aí mais questões polêmicas sobre a criação. Bem-vindos ao Deep Assurance. Fiquem com Deus e até a próxima.